A metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma? E sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra. É comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? As de serem verdes e copadas e de terem ramos? E a de dar frutos na sua hora, o que não nos faz pensar a nós, que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. Constituição íntima das coisas? Sentido íntimo do universo? Tudo isso é falso, tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. E entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou. Isso é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa. E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores, e as flores, e os montes, e o luar e o sol, para que lhe chamo eu de Deus? Chamo-lhe de flores, e árvores, e montes, e sol e luar. Porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores, árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. Por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver, espontaneamente como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes. E amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Alberto Caeiro, A Metafísica Bastante, em não pensar em nada.